Oi, eu sou a Gabriela e sejam bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje eu vou resumir o conto Um Homem Célebre do livro Várias Histórias do Machado de Assis. Então, bora lá! Bem, a história é narrada em terceira pessoa por um narrador onisciente, ou seja, ele conhece a alma dos personagens, todos os seus pensamentos e sentimentos, além de se passar no ano de 1871 até 1885, sendo que ambas as datas são marcadas por acontecimentos importantes para a história. O livro Várias Histórias ele foi publicado no ano de 1896, sendo que o conto Um Homem Célebre ele vai ter uma temática muito pertinente para a época, já que tinha muita busca e consumo da arte. E o conto, então, ele vai começar no dia 5 de novembro de 1875, na Rua do Areal, que é a casa da viúva Camargo, a boa e patusca viúva, que apesar da idade, ela ama muito o riso e a folga. Naquele dia, então, ela chamou no máximo umas 20 pessoas para ir na casa dela jantar e participar de um pequeno sarau, para comemorar os seus 60 anos. E essa a gente vai saber que vai ser uma das últimas vezes que ela vai aproveitar assim e relaxar, porque no início de 1876 ela vai falecer. E o Pestana, que é a nossa personagem principal, ele vai estar nessa festa tocando piano. E o conto começa justamente com uma moça de 20 anos, chamada Sinhazinha, perguntando se ele era mesmo Pestana, já mostrando um pouco da fama que ele possuía. E a festa vai acontecendo, o Pestana vai tocando no piano, e depois do jantar, a viúva ela vai fazer um pedido de música bem específico, que é a polca do Pestana chamada Não Bula Comigo Nhonhô, que ela tinha sido publicada uns 20 dias antes e já era conhecida por todo mundo, já tinha virado moda. Tanto que quando ele começa a tocar, as pessoas ficam super felizes, começam a pegar os seus pais para dançar, porém, ele que está tocando não sente o mesmo entusiasmo. E o livro conta que se uma amiga de Sinhazinha não tivesse dito para ela estaria longe de supor que aquele Pestana, de 30 anos, que estava ali usando uma sobrecasaca, cabelos negros longos e cacheados, com olhos pensativos e cuidadosos e queixo papado, era o mesmo Pestana compositor. E então a Sinhazinha e a amiga dela ficaram ali fazendo um monte de perguntas pro Pestana e ele já meio cansado disse que tá com dor de cabeça para conseguir sair. A galera meio que não quer que ele saia, então eles oferecem remédio e tudo mais, mas ele acaba saindo mesmo assim. Então ele sai meio correndo com medo que as pessoas tentassem fazer ele ficar. E já na rua, então, andando a caminho de casa, ele acaba se deparando com essa música em diversas situações. Tanto ela sendo assobiada ou alguém tentando tocar ela. E a gente pode ver que é uma música bem famosa, só que ele, por exemplo, vai desviando da própria composição. A casa de Pestana era uma casa velha, com escadas velhas, e tinha uma sala no fundo com 10 retratos na parede, sendo que um deles era a óleo, que era o retrato de um padre que criou ele ensinando latim e música. Alguns boatos dizem que esse padre na verdade era o pai de Pestana, mas enfim, esse padre ele deixou a casa como herança além do gosto pela música. E é interessante que o livro coloca essa sala como se fosse uma igreja. Os outros retratos, que são um de cada tamanho, eles são de compositores famosos como, por exemplo, Beethoven, Mozart, Bach, entre outros, né? E eles são todos colocados como se fossem santos. E no centro, então, teria o piano, que é o altar, com o evangelho aberto, que seria a partitura. E o Pestana, então, ele senta no piano e começa a tocar alguns clássicos com perfeição. E até que da meia-noite, um moço que trabalha para ele, chamado Haydn, ele vai levando café e o Pestana vai tocando, vai olhando a janela, ele volta pro piano, só que nada muito além disso. O livro até diz que as estrelas estavam lá como se fossem notas musicais, só esperando alguém ir lá descolá-las, até que um dia o céu ficaria vazio e a Terra se tornaria uma constelação de partituras. Então é basicamente como se as estrelas ali fossem notas e só estivessem esperando um compositor que a está observando, né, ir lá e tirar elas para colocar em uma partitura. Que é justamente meio que essa inspiração que o Pestana tá buscando. E o livro conta que nesse momento a Sinhazinha tá perdendo o sono lá na casa dela, pensando no Pestana e na ideia conjugal, escutando a polca dele que ela até já decorou. E enquanto isso, o Pestana não tá pensando nem nela e nem na polca. Porque na verdade ele tá pensando nas obras clássicas e ele fica se perguntando por que ele não consegue escrever uma música igual aquelas ou uma página de partitura sequer.
E a gente percebe durante o livro, então, principalmente nesse momento inicial, que essa vai ser a grande frustração dele. Então ele era muito bom com polcas, porém o que ele queria mesmo era escrever clássicos, só que ele não conseguia. Sempre que, por exemplo, vinha uma ideia, ou ela sumia na hora, ou ele percebia que era uma música que já existia e estava lá no fundo da memória dele, então era imitação. E apesar de ele sempre falar que ia largar a arte por causa disso, ele nunca fazia de fato. Então, umas 4 horas depois, o Pestana ele vai dormir, porque ele tinha que dar aula no dia seguinte. E já no dia seguinte, então, ele acorda às 7 horas, e quando ele tá saindo, o Haydn, que trabalha para ele, vai oferecer uma bengala e o guarda-chuva, falando que parecia que ia chover. E nesse momento, então, o Pestana meio que tava assim meio distraído e ele sai correndo pro piano. E então ele começa a escrever uma música, uma polca buliçosa. E os dedos dele, eles meio que se mexem com tanta facilidade, como se ele não tivesse nem que pensar para fazer isso, e em pouco tempo a música já estava pronta. E ele até que gostou dela. E uns 2 dias depois, ele leva essa música pro editor dele, que já tinha sido responsável por outras polcas dele, né, que já eram mais ou menos 30. E agora vem a questão do nome. O livro conta que a primeira polca que o Pestana escreveu em 1871, ele queria dar um nome mais poético, como Pingos de Sol. Só que o editor falou que não, porque ele tinha que escolher um nome que desse popularidade para a música. O editor sugere 2 nomes. O primeiro é A Lei de 28 de Setembro e o segundo, Candongas Não Fazem Festa. O Pestana até pergunta por que desse nome do Candongas, só que o editor fala que não tem significado nenhum, só que ia ficar popular rápido. A gente vê então que várias dessas polcas vão ter um nome baseado em acontecimentos reais que vão deixá-las populares. Lembrando então que aí o título A Lei de 28 de Setembro é uma referência à Lei do Ventre Livre. Mas enfim, essa primeira polca o Pestana não quis aderir nenhum dos 2 nomes, aí ele acabou deixando pra lá, e com o tempo ele fez outra polca, e como ele queria publicar logo, ele acabou aceitando esses nomes mesmo. E para essa nova polca, então, não foi diferente, o editor já tinha até um nome pronto, que era Senhora Dona, Largue o Seu Balaio. E quando essa nova polca ela foi publicada, ela meio que virou um sucesso total, igual às outras, e as pessoas já estavam decorando, tocando, as vendas se esgotaram de primeira, inclusive as orquestras de teatro estavam tocando, e o Pestana foi numa dessas orquestras, porque ele estava gostando da música dele. Porém, ele se irritava muito quando as pessoas não tocavam corretamente. E a gente vê que no começo o Pestana gosta da polca dele, só que isso dura muito pouco, tanto que alguns dias depois ele já vai estar voltando pro piano, observando os retratos, o céu, e vai estar se perguntando por que ele tem uma polca de tanto sucesso, mas não consegue escrever um clássico, e ele começa a sentir raiva disso. Para ele bastava então escrever uma página sequer que pudesse ser colocada entre as partituras dos clássicos. E ele então continuava essa rotina por várias noites. Ele dizia que bastava ter vontade e ele só precisava abrir mão da música fácil, que seria a polca. Só que era meio que impossível, porque as polcas elas vinham muito naturalmente o tempo todo, tanto que começaram a vir tantas e tantas inspirações que ele quase não tinha tempo de compor. Aí então ele escrevia uma polca nova, gostava dela por uns dias, aí desgostava, se questionava de novo, voltava pro piano e ficava nesse ciclo por muito tempo, até que um dia ele se casou. E não foi com a Sinhazinha, foi com uma viúva de 27 anos, dita nem bonita e nem feia. O tio da Sinhazinha, que é quem vai dar essa notícia pra ela, ele disse que ouviu que o Pestana se apaixonou por essa moça depois de ouvir ela cantar numa festa de São Francisco de Paula e que essa moça é Tísica. E o livro confirma dizendo que é verdade. O Pestana, então, ele vai se casar com essa moça chamada Maria e nesse novo momento da vida dele, ele vê como uma oportunidade de construir uma família e da mesma forma começar a escrever um clássico. Então, ele teve a ideia de escrever um noturno, que é uma música inspirada pela noite, chamado Ave Maria. Só que como ele queria fazer uma surpresa, ele fazia isso meio escondido, o que era bem difícil, já que Maria amava a arte da mesma forma que ele, ela estava sempre ali escutando ele tocar. Só que num domingo, o Pestana não se aguentou e ele acabou tocando um trecho do noturno para Maria, sem dizer o que era. E ela acaba dizendo para ele terminar a música, perguntando se não era uma música de Chopin. Nesse momento, então, ele empalideceu, saiu do piano e a Maria terminou de tocar a música. E era de fato a mesma ideia, de novo ele tinha sido traído pela memória dele. E então o Pestana ele sai de casa desesperado, e na rua ele diz tipo, pra que lutar? Se são polcas, vou com as polcas.
Quem via ele achava que ele era louco, e ele inclusive teve a ideia de parar em um trilho e esperar um trem passar sobre ele, só que um guarda fez ele recuar. Alguns dias depois, em uma manhã fresca de maio de 1876, às 6 da manhã, o Pestana ele vai acordar e vai pro piano fazer uma música bem baixinho, porque a Maria tinha tossido a noite inteira e ele não queria acordar ela. E então, ele faz uma polca, só que dessa vez ele vai publicar com um pseudônimo. Então, nos próximos 2 meses, ele vai fazer mais 2 polcas e também vai publicar com um pseudônimo, sem falar nada para Maria, que inclusive estava ficando cada dia mais doente. Em uma noite de Natal, ela morreu nos braços do marido, que ficou desesperado e ainda tendo que escutar a sua própria polca tocando em outras casas, como em um tom de ironia. Depois do enterro de Maria, então, o Pestana ele decide escrever um requiem, que é uma música que tem como tema o texto litúrgico das missas dos mortos, e esse requiem ele seria tocado, então, no primeiro aniversário de morte da sua esposa. E ele decidiu que depois disso ele ia largar a música e escolher qualquer outra profissão. E ele começou a escrever, passaram meses e meses, e ele estava pondo um extremo rigor e nunca estava bom. Tanto que quando chegou o aniversário da morte da esposa dele, ele acabou meio que não tendo tempo de fazer e ele desistiu. Depois disso, passado um ano, o editor ele foi falar com o Pestana, porque ele estava sem mandar polcas há 2 anos já. E ele ofereceu um contrato. Como o Pestana ele já estava meio afundado em dívidas, inclusive já tinha vendido a casa dele, ele acabou aceitando. A primeira polca do contrato foi escrita rapidamente e foi chamada Bravos à Eleição Direta, porque os liberais eles tinham sido chamados ao poder e eles iam fazer a reforma eleitoral. E o interessante é que mesmo depois de tanto tempo, as polcas dele ainda tinham a mesma genialidade de antes, só que agora ele não tentava ficar escrevendo clássicos e perdia a noite inteira. Ele até ia em algumas orquestras que davam vontade dele de voltar a tentar escrever, só que na falta de ideias ele já desistia. Os anos foram passando e em 1885 o Pestana já era tão famoso que ele estava em primeiro lugar entre os compositores de polca. Porém, naquele mesmo ano, ele pegou uma febre, que no início não era quase nada, porém ela foi aumentando até que começasse a fazer mal de fato. E o editor, sem saber que o Pestana estava doente, ele foi pedir uma polca sobre a subida dos conservadores. E o enfermeiro contou toda a situação de como ele estava. Só que o Pestana decidiu fazer mesmo assim. E ele ainda disse: "Olha, como eu sei que eu vou morrer logo, eu faço logo 2 polcas para você. Essa, que você pediu, e outra para quando subirem os liberais." E o livro disse que essa foi a única piada que o Pestana fez na vida inteira dele. E no momento certo, porque no outro dia, de madrugada, às 4h05, ele acaba morrendo. E é assim que acaba o conto. Basicamente, o conto quer nos mostrar a dualidade entre ambição e vocação, sendo que o Pestana queria muito escrever clássicos e se ele escrevesse uma página sequer, ele ia se sentir realizado, enquanto na verdade ele escreveu diversas polcas e ganhou fama com isso, mas ele continuou se sentindo frustrado. O conto também ele apresenta diversas ironias, que é uma característica muito forte do Machado de Assis, como por exemplo no fato de talvez ele ter sido filho de um padre e ter dado esse dom assim de conseguir tocar músicas profanas, que seriam as polcas. A outra ironia então seria na morte de sua esposa, quando ele é obrigado a escutar sua polca tocando em outras casas, tanto pela morte então, quanto também pela frustração, porque ele tinha visto no casamento uma nova chance de escrever clássicos. Então, o livro até diz que quando ele chora, não se pode dizer se é realmente as lágrimas de um marido ou de um compositor. E a ironia final, então, que é quando Pestana morre, que ele morre bem com os outros e com toda essa fama, porém mal consigo mesmo. E então foi isso, eu espero que vocês tenham gostado do resumo, acompanhem os próximos vídeos e até a próxima!